As pessoas dizem, eu devo acreditar em pressentimento? Os espíritos dizem que os pressentimentos são intuições que muitas vezes nós temos de coisas que nós deixamos determinados que deveriam acontecer conosco. Então, quando vai chegando o dia, quando vai chegando o ano, quando vai chegando a hora em que você vai passar por determinada prova, muitas vezes surge o pressentimento. Eu acho que os espíritos nunca pensaram nas mães, porque mãe tem sempre um pressentimento absurdo. Quando o filho diz, vou trazer fulana para você conhecer. Se a mãe é problemática com aquele filho, ela já diz logo, olha, não traga. Só de você falar, olha como eu estou arrepiada. Estou com um pressentimento que essa menina não é coisa boa. Conheci muitas mães assim. E claro, se dizendo espíritas, ainda diziam que tinham mediunidade para isso. A gente tem que tomar cuidado. Claro, muitas vezes o pressentimento acontece na hora mais difícil. Conversei com muitas mães que perderam filhos longe de casa e que na exata hora em que o acidente acontecia, o crime acontecia, onde elas estavam, mesmo dormindo, acordavam, ficavam de repente resolutas, impressionadas com alguma sensação que naquele momento elas não sabiam especificar. E depois, então, sabiam. Há muitos anos atrás, conversei com uma menina de sábado e ela tinha perdido o filho num acidente. E ela contou que foi a primeira vez dessa forma trágica que ela descobriu que a polícia rodoviária tinha mesmo postos nas estradas brasileiras. Porque o filho mal havia saído para viajar e 40 minutos depois o policial estava na porta dela para contar que ele tinha morrido. E ela nunca se esqueceu disso, porque como ele tinha saído, ela por um momento não teve ideia de que aquela campainha já era o policial para contar que ele tinha sido socorrido na estrada, mas não tinham conseguido que ele sobrevivesse. Uma vez conversando com a mãe de Luiz Sérgio, esse espírito incrível que já escreveu tantos livros através da psicografia de médiuns, sempre falando da sua história, e hoje ele continua escrevendo. Eu conheço o médium que o recebe, e os últimos livros, Game Over, por exemplo, é muito bom, porque Luiz Sérgio, claro, depois de mais de 40 anos desencarnado, amadureceu no mundo espiritual, e hoje nos fala de coisas ainda mais sérias, como bullying, como transgêneros, porque os espíritos não deixam de viver as situações da Terra. Eles vêm para falar-nos sobre isso também. E Luiz Sérgio sempre teve essa coisa com o jovem. Quando surgiu o primeiro livro psicografado por ele, O Mundo que eu Encontrei, eu me lembro que aqui na comunhão foi uma enxurrada de jovens que, lendo O Mundo que eu Encontrei, procuraram a doutrina espírita, desde o primeiro livro de Luiz Sérgio. Eu tenho alguns favoritos, que são os que eu mais gosto dele ao longo desses anos. E Dona Irene Pacheco, até o seu desencarne, por muitos anos, Dona Irene Pacheco, lá do Rema, do Lago, psicografou Luiz Sérgio. E, na verdade, ele contava, claro, né, O Mundo que eu Encontrei, o próprio título diz, como foi o seu desencarne, o que ele encontrou no mundo espiritual. Mas seu Júlio e Dona Zilda, pais dele, eram duas pessoas formidáveis. Seu Júlio já desencarnado, Dona Zilda com mais de 90 e tantos anos hoje, ainda na Terra e fazendo muitas coisas boas, como sempre. Inclusive, uma vez ela teve um câncer e ela toda satisfeita disse para mim, Maíse, eu acho que eu vou primeiro do que o Júlio e vou encontrar Luiz Sérgio. Foi a primeira pessoa que eu conheci na vida que ficou feliz porque estava doente. E detalhe, ela fez a cirurgia e depois me contando, mostrando a cicatriz enorme. Maíse, que tristeza, quando eu voltei, que eu olhei e o médico disse sorrindo, foi tudo maravilhoso. Eu fiquei irada, porque ela tinha saído vitoriosa da cirurgia e está aí até hoje, fazendo ainda muitas coisas boas. Seu Júlio já partiu. Mas eu um dia perguntei para eles estavam no exterior, numa pequena viagem de férias. E claro, chegou a notícia do acidente. Só
que quando telefonaram, contaram já para o seu Júlio que Luiz Sérgio não tinha resistido ao acidente. Mas seu Júlio, claro, sabia que ia ter que enfrentar uma viagem de volta com a dona Zilda e disse a ela: olha, nós vamos voltar para o Brasil porque Luiz Sérgio sofreu um acidente. Então foram para o avião e ela passou a viagem inteira dizendo: Júlio, vamos combinar assim, você fica com Júlio César, que era o outro filho, e eu vou ficar no hospital. A gente se reveza assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o caminho inteiro da viagem, seu Júlio escutando ela dizer, concordando com ela, sabendo que não ia ter hospital. E ela então me contava: Maíse, não tive intuição nenhuma, pressentimento nenhum. Mas quando o avião pousou, e a escada foi colocada, e eu e Júlio chegamos na porta, que eu olhei para baixo, todos os nossos amigos estavam esperando por nós. Aí não teve jeito. Eu vi que ele tinha morrido. Descemos as escadas e, claro, já veio um médico com calmante, aquela coisa, né? Porque não é fácil. Mas ela contou para mim, ela disse: olha, eu invejo as mães que têm intuição, porque eu realmente não tive. Mas depois viveu a felicidade de ver o filho se comunicar mediunicamente e passar muitos e muitos anos, como faz até hoje, dedicado a, através das histórias que traz do mundo espiritual, fazer esse chamado para tanta gente que lê um livro de Luiz Sérgio e se interessa por se conhecer um pouco melhor. Há uma coisa que é um chamado negativo, problemático, e que é uma verdadeira onda de energia difícil. É o fanatismo, seja ele qual for. Se você observar documentários sobre a Segunda Grande Guerra, Adolf Hitler e seus generais, seus ministros, tinham qualquer coisa menos carisma. Entretanto, massas humanas ficavam hipnotizadas pelos discursos que eles faziam. Não só pelo fanatismo de considerarem que a então Alemanha era superior a todos os outros países, mas pela mágoa de uma primeira guerra que os havia penalizado ao final e que os deixara com profunda dose de ódio por todos os outros países da Europa. Ali houve uma hipnose tão imensa que provavelmente, se Deus quiser, não se repetirá. Os biógrafos de Hitler contam que após cada discurso ele desmaiava, era levado para uma cama e ficava horas desacordado, por motivo óbvio. Não só porque todos eles tinham um pacto entre si que vinha desde a Idade Média, quando tinham sido bruxos, feiticeiros da pior espécie, sempre prometendo voltar à Terra para espalhar o terror e a morte, mas também porque eram completamente vampirizados por entidades tão ou mais perversas do que eles. E o fanatismo, seja ele qual for, nos faz ficar cegos quanto à opinião do outro, quanto ao motivo do outro, e é um dos chamados mais difíceis que a nossa alma pode enfrentar. Feliz de nós se hoje nós não nos fanatizamos por nada, a não ser por fazer o bem. Já é um grande passo para nós. Assistindo depoimentos de pessoas amigas, há muitos documentários sobre essas coisas no YouTube. Vocês devem imaginar, a Maísa está com tanto medo do coronavírus que ela está em casa o tempo todo assistindo documentário. Mas eu amo história, desde muito pequena, adorava. Então, assisti um documentário muito interessante sobre sobreviventes da FEB, que lutaram na Segunda Grande Guerra. E um grupo deles foi à Itália, em 2014, para homenagear no cemitério de Pistoia aqueles brasileiros que lá ficaram enterrados. Pouco mais de 25 mil soldados brasileiros foram mandados para a Segunda Guerra em 1944, quando finalmente Getúlio Vargas não pôde mais protelar, e tinha uma simpatia enorme pelo eixo,
por Mussolini, por Hitler, mas não teve jeito. Os navios brasileiros começaram a ser torpedeados e o povo foi para a rua e exigiu que o Brasil declarasse guerra à Alemanha, e assim foi. Dos 25 mil brasileiros, menos de 500, quase 500, morreram nas últimas batalhas na Itália. Monte Castelo foi a mais sangrenta delas, porque, como o próprio nome diz, era um monte, lá em cima estavam os alemães, em casa-matas, e por 3 vezes os brasileiros tentaram chegar lá em cima e eram, obviamente, mortos. Mas os italianos, nesta visita, inclusive junto estava o João Barroso, aquele compositor, aquele cantor, né? Ele é filho de militar e ele adora essa história da Segunda Guerra, ele foi também. E quando ele chegou lá, ele gravou tudo, filmou tudo, fez um documentário, e contaram a ele, os italianos contaram a ele, uma coisa que eu não sabia, que eu juro a vocês, me deixou assim com uma esperança enorme, sobre os nossos dias de hoje, nós povo, nós Brasil. Eles contaram que os ingleses queimavam e enterravam toda a comida que sobrava deles. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Não foram os brasileiros que inventaram isso, não. Os italianos lá, homenageando os brasileiros, junto com eles, contaram essa história. Os americanos pegavam o que sobrava e diziam, isso aqui é a nossa caridade para vocês. O povo faminto. A Itália era parceira de Hitler. O povo num sofrimento absurdo. E aí eles contam que os brasileiros deixaram uma lembrança que nunca vai se apagar. Porque eles não só dividiam o rancho deles, rancho é comida para os militares, como primeiro as crianças e as grávidas dividiam tudo, de não sobrar um arroz, um feijão diariamente. Então deixaram naquele povo uma lembrança incrível, porque os brasileiros eram os únicos que faziam isso. E quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, é por isso que todos nós, os europeus de ontem, os loucos da Revolução Francesa, hoje estamos aqui. Somos os brasileiros de hoje, que dizemos de 5 em 5 minutos, por que que eu nasci nesse país? Meu Deus, por que que eu não sou suíça? Por que que eu não sou dinamarquesa, canadense? Juro a vocês, aqui entre nós, quando eu vejo aquele Pierre Trudeau, aquele primeiro-ministro do Canadá, eu tenho um sonho secreto. Eu ainda vou fazer uma palestra no Canadá, juro por Deus, para chegar para ele, não sei como que eu vou encontrá-lo, e dizer, meu caro primeiro-ministro, eu preciso de uma cidadania canadense. Porque lá no Brasil eu sofro uma perseguição religiosa, quanto mais. Eu invento qualquer negócio. Só para ter 5 minutos de olho no olho com aquele homem. Então, quem sabe um chamado, não é? Quem sabe eu esteja lá na frente dele e diga, o senhor não quer conhecer um pouquinho sobre a doutrina espírita? E por aí nós vamos. Mas a verdade é que eu tive, 75 anos depois da guerra terminar, um tremendo orgulho de quem, como povo, nós somos. Porque, olha, era uma miséria absoluta. Quando nós chegamos lá, os americanos debochavam da gente, que era uma loucura. Um general americano disse a um coronel da FAB, haviam 26 aviões sob a responsabilidade dos brasileiros. O senhor sabe que por mim nenhum brasileiro estaria aqui. Eu não acredito em vocês como soldados. Passam-se as semanas, começam as batalhas, e ele vem, pelo menos ele foi humilde, de novo
ao grupo de brasileiros que lá estava, enorme, na lama, e pergunta ao coronel e aos mecânicos dos aviões: como é que vocês conseguem ter todos os dias 24 dos 26 aviões pelos quais vocês brasileiros são responsáveis, prontos para decolar? E o mecânico super humilde, hoje com 96 anos, um dos últimos sobreviventes, conta que respondeu para ele: ah, general, é que aqui todo mundo se ajuda. Meu Deus! É que aqui todo mundo se ajuda. Brasileiros se ajudando. Por isso, meus amigos, que dessa encarnação nós saímos correndo dos lugares onde nós aprontamos tanto e viemos nos esconder aqui. Podem ter certeza disso. Viemos. Cansamos das bobagens que espalhamos. Agora é o Brasil. E por isso os espíritos dizem que no mundo espiritual, um número imenso de almas que voltarão para o terceiro milênio estão pedindo, se tem merecimento, olhem só que coisa, para reencarnar no Brasil. Inclusive um número enorme de pessoas que voltarão com várias gradações de autismo para resgatar débitos do passado. Os espíritos dizem que no futuro o Brasil será o país que abrigará o maior número de autistas do mundo. Então, vocês veem que nós temos muito a fazer, muito a estudar, para que a criança sem educação absoluta não seja considerada autista. Outro dia eu disse à minha filha: Mariana, eu ando numa impaciência, eu estou velha mesmo. Porque eu tenho visto crianças fazerem verdadeiros escândalos nas praças de alimentação. Eu fico horrorizada com os gritos das crianças desobedecendo às mães. E a minha filha, muito mais sábia do que eu, disse: mãe, não rotule as crianças de sem educação. Muitas são autistas. Eu achei aquilo de uma sabedoria. Agora, quando eu vejo a criança dar um ataque, eu fico serena na minha emoção. Eu penso: oh, Jesus, abençoa essa família. Que ela possa conduzir esse garotinho autista nos caminhos do bem e da renovação. Embora o menino autista por quem eu estava orando dissesse para a mãe aos gritos: me bate, quero ver se você me bate. Olha, foi difícil. Porque a Maís idosa teve vontade de chegar para a mãezinha, tão jovem, o menino devia ter 6 anos no máximo, e dizer: se você não bater, minha filha, deixa comigo. Juro para vocês, mas agora façam como eu. Ouçam o chamado da sabedoria. Os filhos da gente, às vezes, pela própria experiência terna com que foram recebidos na terra, têm um olhar mais generoso. E é por isso que, graças a Deus, o futuro é deles e já não é mais nosso. Só numa outra encarnação. Veja, às vezes, pelo olho do seu filho, da sua filha, do seu neto, a beleza de entender que o outro, muitas vezes, não pode ser responsabilizado pelas suas atitudes, porque talvez tenha mesmo grandes dificuldades. Provavelmente é isso. Amigos, quando nós não temos nada a perder, apelamos para o bem ou para o mal. Que a nossa escolha seja para o bem. Porque só existe um chamado acima de todos os outros, aquele que Jesus fez para todos nós, o chamado do amor. Um dia, na terra, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até que sejamos almas perfeitas,
a Terra, com todas as suas lutas tremendas, ainda será por muito tempo a nossa escola. Enquanto estamos aqui, façamos o nosso melhor.